Olá, queridos alunos, voltando em Compreendendo na Doutrina Espírita. Hoje falaremos sobre Moisés e o Decálogo, Tomo Único, módulo 8, roteiro 3. Por que falar de Moisés na doutrina espírita? É que ele consta no Velho Testamento. Será que ele trouxe contribuições profundas para chegar no dia de hoje? Será que efetivamente Moisés teria falado com Deus diretamente? Já vai descobrir isso tudo? Não. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Intermutes, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia familiarizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa lição, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje edificações basilares da religião, da justiça e do direito, se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único. Então, essa não é uma novidade do Deus único. Não. O Egito já nos falava, Akhenaton já nos falava sobre esse Deus único, que para eles era simbolizado pelo sol. Então, Moisés, como vem de uma cultura em que essa ideia do monoteísmo já era tratado, ele vai aproveitar isso para trazer para o seu povo. Moisés recebe essa missão. Então, Moisés, inclusive, como ele era considerado um filho do faraó, ele também tinha regalias, vamos imaginar, como um príncipe. Porém, ele não iria poder ocupar o trono. Então, foi dado a ele a condição de ser um sacerdote. E como ele tinha todo esse conhecimento sacerdotal e os mistérios que envolvia as crenças egípcias, principalmente a questão das iniciações egípcias, ficou fácil ele estar municiado para conduzir um povo. Ficou fácil porque ele tinha os talentos necessários para conduzir um povo. Então a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos a custo de longa e penosas iniciação. Foi o que eu falei, a questão das iniciações do Egito. Com a síntese luminosa de grandes verdades, para legislar, Moisés abraçou desde as mais altas combinações da política até os costumes domésticos, tendo sempre em vista a estabilidade do caráter nacional e da moralidade. Então, para que Moisés pudesse conduzir esta massa, muitas das vezes homens brutos, homens sem grandes culturas, havia necessidade de um regramento social. E é isso que Moisés vai nos apresentar. Na verdade, Moisés se torna um legislador. As leis mosaicas, elas são uma legislação para o povo. Muitas das vezes é confundido como sagrado, quando na verdade não há nada de sagrado ali. O que existe é, pelo talento de Moisés, uma construção legislativa, jurídica, para a condução daquela massa. Interessante, você fala em crueldade na legislação de Moisés, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a explicação de que isso era necessário para conduzir um povo ainda muito ignorante, muito embrutecido. E ele explica, assim, que a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvido se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, como se vê, não é de agora que o homem, pela sua fragilidade, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento, ele vai se subordinar à ideia de uma entidade suprema que dita, ainda que com crueldade, os caminhos que ele deve seguir. E aí vai fazer com que esse indivíduo entre nos trilhos, siga um caminho mais ou menos reto, mas não porque ele tem consciência, mas sim porque ele tem temor. Então a religião de uma moral severa, cheia de confiança na providência, não é uma doutrina secreta. Porém, estabelece uma igreja nacional e uma teocracia reguladora da vida. Não é um engenhoso encadeamento de ideias metafísicas,
sem influência nas ações, mas um vivo e assíduo contato com Deus. Na qualidade de líder de seu povo, Moisés estava não apenas tecnicamente equipado, mediante sua educação e treinamento egípcios, como você já falou, mas, igualmente, era um nível muito mais fundamental, um líder supremo por ser tão aconchegado, servidor de seu Deus, mediante a fé. Então, quando nós olhamos Moisés e vemos a sua construção, e aí nós vamos encontrar no judaísmo mas muito resquícios dos egípcios, vamos encontrar muitos dos resquícios da religiosidade do egípcio confundida dentro do judaísmo, e que nos remete, aos dias de hoje, ao cristianismo. Até porque é uma derivação, uma ligação muito forte entre essas três vertentes, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas a vida e a missão de Moisés não foram fáceis. Ao contrário, cheias de atribulações, traições e desconfianças. Por muitas e muitas vezes, Israel demonstrou não ter confiança no poder salvador do seu Deus. Desobedeceu aos mandamentos e rejeitou a liderança de Deus ao rebelar-se contra Moisés. A própria família de Moisés o abandonou, o que é provado pela fraqueza de Arão, seu irmão, no caso do bezerro de ouro. Grande realmente era a mansidão e longanimidade de Moisés em meio a tudo isto. Além de um líder autêntico, foi também Moisés grande legislador e lúcido profeta. Então, Moisés, ele recebe um aparato para que ele pudesse conduzir esse povo, para que ele pudesse tirar esse povo da sua escravidão e levá-lo para uma terra nova, para a terra prometida. Então, Moisés tem uma grande importância nessa condução. Mas como a gente costuma dizer que Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos, aqui é uma prova. Ele prepara Moisés para essa grande missão que ele teria pela frente. Não foi à toa que ele foi parar lá no Egito, não foi à toa que ele foi preparado por uma família que pudesse passar valores e conhecimentos para ele, para que ele pudesse, no momento certo, levar o povo que estava sob cativeiro para a terra prometida. Exatamente. Então, na qualidade de alguém especialmente proeminente em declarar e ensinar a vontade, os mandamentos e a natureza de Deus, Moisés foi caracteristicamente o modelo de todos os verdadeiros profetas posteriores, até a vinda daquele de quem foi o precursor. Ele foi chamado por Deus, não apenas para conduzir o povo de Israel para fora da escravidão, mas igualmente para tornar conhecida a vontade de Deus. E foi isso que fez na comunicação dos mandamentos. Então, Moisés não só vai ser preparado para governar e conduzir um povo, uma criação de um novo estado, num novo local, mas também foi preparado para que ele pudesse ensinar a vontade do Criador, para que pudesse ensinar ao homem a amalgamar-se às suas vontades, à vontade do Criador. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representa a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para a coletividade povendoura. Mas Moisés tem uma particularidade interessante. Ele tem todo esse trabalho de organizar, de preparar, de conduzir, de legislar, de orientar, mas ele não entra na Terra Prometida. Ele morre antes. E aí isso serve de uma lição muito interessante para todos nós que muitas das vezes não compreendemos a vontade do Criador. Dentro desse cenário que eu apresento, a gente começa a compreender
que nem sempre a nossa vontade, o nosso desejo, há de prevalecer frente à vontade do Criador. Ele teria tudo para ser um governante eternamente no meio dos judeus, e, no entanto, não adentra na Terra Prometida. Não vê a construção de Israel, não vê a construção de todas essas cidades em volta de Israel, muito ao contrário. Ele vai morrer antes da sua chegada. Então, o termo código, que é frequentemente dado a várias porções do Pentateuco, não é exato. Os documentos de tratados contemporâneos do Oriente Próximo, pertencentes ao século XIII a.C., demonstram que Moisés foi impelido por Deus a expressar a relação de Israel para com Deus na forma de um tratado ou pacto de suzerania, mediante o qual um grande rei, neste caso Deus, o Rei dos Reis, ligava a si mesmo a um povo vassalo. A diferença sendo apenas que a forma em questão foi transportada para o plano religioso e espiritual. Essa foi uma espécie de formulação que na época seria universalmente compreendida. Então, eles vão nos narrar que Deus vai trazer esse pacto, essa união desse povo, desde que esse povo se subordine às suas vontades. Só que de uma forma ali quase que impositiva, quase que atemorizante, mas necessária. Hoje nós sabemos que Deus não nos exige absolutamente nada disso, mas naquela época era necessário até para moldar, conduzir, fazer com que o homem se inclinasse aos desejos daquele condutor, que era Moisés. Tal aliança estava enraizada na graça proveniente do grande rei e pôs seus súditos sob uma obrigação de dívida e gratidão, que seria expressa na prática pela obediência deles às estipulações explícitas e a regulamentos detalhados. Para Israel, as estipulações básicas de uma aliança eram os 10 mandamentos, em realidade a lei moral, com expressão da vontade de Deus, e as detalhadas obrigações da aliança tomaram a forma de estatutos civis. A vida de Israel, em todos os seus aspectos, deveria ser assinalada pela retidão e pela santidade, expressa pela obediência à aliança ou, em outras palavras, pelo cumprimento da lei. Então, Moisés, ele vai, através dessa codificação, subjugar o seu povo ao Criador. O Pentateuco, ele tem os 10 mandamentos e tem as leis que regulamentam as relações humanas. Aliás, algumas passagens ali contidas estão inseridas na legislação civil do mundo de um modo geral. Foram tiradas dali, a nos sugerir que, apesar de acreditarmos no potencial de Moisés, ele não estava só. Para que ele pudesse levantar todo esse arcabouço jurídico, toda essa construção social, ele precisava do auxílio, e que nós compreendemos ser o auxílio do mundo espiritual, porque, como dissemos, ele era um médium, e aí ele pôde construir toda essa sociedade conhecida como Israel. Então, devido a esses aspectos abordados, fica claro que na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que resumidamente citamos. Então, para que a gente possa compreender, as leis que Moisés constrói dentro do Pentateuco, elas são mutáveis, elas foram feitas para uma época. Por isso, quando se lê o Velho Testamento, temos que ter cuidado, porque ela era inaplicável aos dias de hoje. É impossível você submeter o homem hoje, com a capacidade de raciocínio, com a compreensão que ele tem nos dias de hoje, você submeter aquele regramento. Porque aquele regulamento é inadequado aos dias de hoje, mas era extremamente adequado para uma época. Então se assiste muitas vezes alguns irmãos fazerem uma imposição e citando o Velho Testamento como um regramento. Não, ele era uma regra de costumes, eram leis cíveis para aquela época, para aquele povo. E lembre-se que nós dissemos, uma época onde o povo não detinha grandes conhecimentos, eram povos brutos, eram povo lento. Exatamente. Então, difícil de conduzir. Então, precisavam de regramentos muito duros, muito sérios.
E é por isso que nós encontramos no Velho Testamento, e que muitas das vezes nos salta aos olhos, meu Deus, que coisa horrorosa, e alguns na atualidade querem utilizar essa imprópria lei, que ela já foi revogada, essa lei. Por quê? Porque ela não se aplica aos dias de hoje. O povo hoje tem uma outra forma de ver, uma outra cabeça. Não se pode submeter essas pessoas a uma lei severa como era essa do passado. Então, tal qual as leis que nos regem hoje, elas são mutáveis, elas são transitórias. Porque conforme o povo vai evoluindo em caráter, em moralidade, em consciência, ou seja, adquirindo consciência, essas leis vão também se amoldando. Então nós temos aqui os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, boi, nem seu jumento, nem coisa alguma no teu, nem o seu próximo. Então são regras que são apresentadas a Moisés pelo mundo espiritual. Então os 10 mandamentos, uma legislação, vamos chamar de legislação, que foi trazida a Moisés pelo mundo espiritual para nos dar consciência das nossas responsabilidades para com o Criador e evitando certos desregramentos. É isso que é a lei principal dos 10 mandamentos, que foi trazida pelo mundo espiritual a Moisés. Então, os 10 mandamentos, recebidos mediunicamente pelo profeta, brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo solenemente. E aí nós vamos trazer uma interpretação já com foco mais da doutrina. Consagra o amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Abstenha-te de envolver o julgamento divino nas estreitezas dos teus julgamentos, que normalmente se faz querendo que Deus tome parte das nossas relações ou dos nossos equívocos ou das nossas contrariedades. Recorda o impositivo da meditação em teu favor, em benefício daqueles que te atendem na esfera do trabalho, para que possa assimilar com segurança os valores da experiência. Vocês estão observando que eu estou fazendo referência ao Decálogo, que é a mesma coisa, porém te dando uma interpretação mais atualizada? Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre solvável, por sua natureza sublime. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que se não transforme um dia em tropeço para os teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e os ciúmes, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem por isso mesmo caráter divino. Observe que foi falado os 10 mandamentos, porém, para os dias de hoje. É a mesma essência. As palavras ditas lá, talvez com maior rigor, dado a precariedade do conhecimento do homem, se fazia necessário expressar daquela forma. Mas hoje eu estou dizendo as mesmas expressões gravadas lá nos 10 mandamentos, porém
te dando uma compreensão melhor, porque hoje você detém um conhecimento, você detém uma razão, você detém uma formação e vai ficar muito mais fácil compreender os 10 mandamentos do que o impositivo que foi apresentado naquela época, onde o homem não tinha grandes conhecimentos. A lei mosaica civil ou disciplinar consta no Pentateuco. Esses 5 livros contêm leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arregados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, homens escravos, homens acorrentados, acabam tornando-se homens brutos, homens que não estão mais ligados ao conhecimento. Eles somente trabalham braçal, então eles não têm grande esclarecimento. Então, para que ele pudesse disciplinar esses escravos, eram preciso leis, e leis severas. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam-se, pois, de um caráter essencialmente transitório. Então, para que aquilo tivesse a chancela, a valia, a forma de se colocar em prática, era preciso dizer que aquilo era divino. Porque senão o povo não iria seguir. Não iria seguir. Na primeira aplicabilidade dessa lei, ele iria rir, ele ia transgredir. Questionar, porque afinal de contas era um homem que tinha criado essa lei. E, no entanto, quando Moisés diz que essa codificação foi dada pelo Criador, o que não era uma verdade, mas sim uma necessidade, passa a fazer com que esses indivíduos se subordinem por algum tempo também. E as transgressões irão ocorrer. Ainda nos dias atuais, os hebreus dividem os seus livros em Torá, ou doutrina por excelência, e tais são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Em Nebum, que são os profetas, em Ketubim, ou escritos em geral, isto é, qualquer outro livro. O Talmud chama de Bre Kabbalah, isto é, palavra da tradição, tudo o que não é Torá. Os rabinos dizem que só a Torá é que é uma verdadeira novidade em Israel, porque os outros livros são apenas desenvolvimentos parciais do hieroglifo primitivo, encobertos debaixo daquele nome. Os hebreus designam os 5 livros do Pentateuco só pelas primeiras palavras de cada um deles. Os nomes gregos que nós lhe damos comumente foram obra de 70 na época de sua versão. Então aqui nós estamos te contando, e seria interessante ver a história dos hebreus de Flávio Josefo, pelos historiadores que se tem conhecimento, onde ele vai falar nessa condição, porque quando os hebreus são trazidos cativos para a Babilônia, todo o seu conhecimento, toda a sua estrutura religiosa estava se perdendo. E aí são nomeados 70 anciãos para que eles pudessem relembrar, reescrever toda a construção legislativa dos hebreus, porque ele estava se perdendo. Então, por isso que se faz referência aos 70. Em síntese, podemos dizer que na religião judaica há 3 períodos ou idades que marcaram a formação religiosa dos israelitas. A Idade de Ouro, ou do puro hebraísmo bíblico, que compreendia os livros santos, antes da transladação para a Babilônia. A Idade da Prata, ou do hebraísmo bíblico tardio, que compreendia os livros escritos posteriormente à imigração, e a Idade de Bronze, ou do hebraísmo tardio não bíblico, chamado comumente de língua rabínica. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dado a sua vaidade, exclusivistas e pretensiosas. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram ele, outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam a termo.
A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados no orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Então, o que está se dizendo é que não existe raça privilegiada, raça escolhida. Não é isso que acontece. Mas costumam falar o povo escolhido, né? Não há o povo escolhido. Todos nós devemos viver numa comunhão fraternal. E essas divisões, essa ideia de sou mais ou sou mais ligado ao Criador do que o outro, é que nos divide e vai nos enfraquecer, e vai nos levar às lutas, e vai nos levar às armas, e vai nos levar às perdas. Então, vai chegar sim, não tem a menor dúvida, um momento em que o homem ele vai abandonar todas essas raízes religiosas para compreender Deus mais espiritualizado. Vai compreender Deus no sentido mais lógico, como Jesus nos apresenta. Aliás, existe uma passagem em que Jesus nos narra uma conversa que ele tem com a samaritana, em que ele afirma isso. Ele afirma textualmente. E ele diz a ela que a mulher o questionava, né, se era no poço de Jacó que ela deveria orar, ou na sinagoga em Israel, e Jesus diz: há de chegar um tempo em que o homem não orará nem aqui no poço de Jacó, muito menos na sinagoga em Israel. Falará a Deus em espírito. Então, ali Jesus está sacramentando o fim das religiões, mas colocando no lugar a sua espiritualização, a compreensão de um Deus uno para todos, sem bandeiras, sem divisões, sem dogmas, sem estandarte. Um único para todos nós. E nesse tempo, quando isso ocorrer, o homem, já tendo a sua maturidade, a sua consciência, deporá suas armas e compreenderá que não se pode lutar em nome de um Deus. Não há como falar a Deus com ódio no coração. Então, vamos apresentar para vocês os 5 livros. O primeiro é a Gênesis, o segundo é o Êxodo, o terceiro o Levítico, o quarto Números e o quinto Deuteronômio. Vamos tratar um a um para que vocês compreendam, claro, de uma forma bastante resumida, o que trata cada livro desse. E eu aconselho a leitura no Velho Testamento disso que estamos abordando, até para que se tenha uma compreensão melhor daquilo que se está falando sobre o Velho Testamento. O primeiro livro da Bíblia narra acontecimentos desde a criação do mundo na perspectiva judaica, o chamado relato do Gênesis, passando pelos patriarcas hebreus até a fixação desse povo no Egito, depois da história de José. Gênesis, segundo a fé judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo quanto existe vida, todos os seres. O livro é o primeiro dos 5 livros atribuídos a Moisés. Mas é uma particularidade de Moisés da Gênesis? Não. Nós vamos encontrar a mesma narrativa em outros livros religiosos de outros povos, muito semelhante, com nomes diferentes, mas a história é a mesma. Nós vamos encontrar lá o dilúvio, vamos encontrar Noé, não o nome de Noé, mas com outro nome, porém narrando da mesma história. O Êxodo. O livro conta a história da saída do povo de Israel do Egito, onde foram escravos durante 430 anos. Narra o nascimento, a vida e os mistérios de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei e a construção do tabernáculo. Mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito e Deus, através de uma aliança proposta pelo próprio Deus. É a organização do judaísmo. Então, tudo vai girar em torno do
tabernáculo. Aliás, uma particularidade, até para conhecimento, que muita gente fala, porque cobra dízimo. Onde é que veio essa ideia do dízimo? Está aqui. O dízimo era uma paga que o povo fazia para a manutenção do tabernáculo. Porque o tabernáculo, na verdade, ele era uma tenda, onde abrigava ali a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, as tábuas onde Moisés recebeu os mandamentos. Não só isso, mas o cajado, o maná. E ali, os levitas era que tinha exclusividade para tratar daquilo. Quando vocês lerem no Velho Testamento, vão ver que é dito, inclusive, como deve ser construído o tabernáculo, deveria ser construído o tabernáculo, como deveria ser as vestes do seu sacerdote, quem poderia ali estar. Então, todo um regramento na organização da religião do judaísmo. E que, em torno disso, se constrói a grande força, a grande religião, uma das maiores vertentes do mundo, que é o judaísmo. E vamos ver também que esse dízimo ele não era só em espécie. Tinha o dízimo da hortelã, o dízimo da romã e outros dízimos aí, ou seja, o agricultor ele dava parte daquilo que ele produzia. E isso tinha uma finalidade da manutenção dos seus sacerdotes, porque eles não poderiam trabalhar, da manutenção do tabernáculo. Levítico. Basicamente é um livro teocrático, isto é, tem caráter legislativo. Apresenta em seu texto o ritual do sacrifício, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade e o calendário religioso, entre outras normas e legislações que regulariam a religião. Então, em Levítico, nós vamos encontrar aí, inclusive, a questão aí de bens, a questão de dar para o templo, preterindo os seus pais. Isso está nessa legislação e Jesus vai combater, e mais tarde a gente vai falar sobre isso, vai combater esses excessos de regra, Jesus vai combater esta legislação. E Jesus fala, eu não vim revogar a lei do meu Pai, mas eu vim cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido. Exatamente. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo ainda fala mais um pouquinho, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então Jesus vai pegar essa legislação que o homem severamente está tratando, né, por necessidade, vai dar uma suavidade, mas não vai mexer no decálogo, que são as leis sagradas, as leis dadas a Moisés. E muitas dessas condições que eles colocam no puro, do impuro, tem a ver com a manutenção do povo, porque alguns procedimentos, algumas alimentações, algo que eles reputavam que a pessoa ficaria impura, na realidade eram regras sanitárias. Regras sanitárias, verdade. Verdade. Regras da mulher, que também era tratado nesse livro, a questão da contaminação por leprosos, necessidade de mantê-los afastados. Né? Então, tem toda uma estrutura. Nós temos que lembrar que esta legislação é a construção de uma sociedade nova, que começa do zero. Números. Este livro é de interesse histórico, pois fornece detalhes acerca da rota dos israelitas no deserto e de seus principais acampamentos. Pode ser dividido em 3 partes. O recenseamento do povo no Sinai e os preparativos para retomar a marcha. O capítulo 6 relata o voto de Nazireu, a história da jornada do Sinai até Moabe, o envio dos espiões e o relato que fizeram, e as murmurações do povo contra as dificuldades do caminho. Os eventos da planície de Moabe antes da travessia do rio Jordão. Então, ele é um recontar da história. E o Deuteronômio, que é o último do livro, ele contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, durante seu êxito no Egito, a terra prometida por Deus. Os discursos contidos nesse livro, em geral, reforçam a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir sua lei. O título provém do grego e quer dizer segundo a lei, ou melhor, repetição da lei. Em Êxodo, Levítico e Número, as leis foram dadas conforme a necessidade da ocasião a um povo acampado no deserto. Em Deuteronômio, essas leis foram repetidas a uma geração que dentro em breve moraria nas casas, vilas, cidades da terra prometida. Então, essa aqui vai te mostrar que as leis sofrem alterações
de acordo, como ela bem falou, a evolução do seu povo. Não é diferente das nossas atuais. As nossas leis vão ganhando forma, vão modificando, vão sendo suavizados seus rigores na medida que nós vamos ganhando consciência de nossas responsabilidades. Então, povos que têm essa consciência têm leis menos severas. Povos que ainda encontram-se embrutecidos necessitam de leis severas. Então, as leis elas tendem a sofrer modificações na medida em que o homem ganha essa consciência. Mas as leis legislativas de condução de um povo, condução de uma nação, não as leis básicas do Criador. Essas são imutáveis. Assim, chegamos ao final desta aula, na tentativa de mostrar para vocês, esperamos que tenhamos tido êxito com essa pretensão, de te mostrar e desmistificar a ideia de Moisés como um ser que recebeu Deus. Não, Moisés recebeu, através de um processo mediúnico, as intuições do mundo espiritual para que essas tábuas fossem escritas, para que essas leis fossem formadas. Moisés foi talentosamente preparado pelo Criador para a condução. Ele tinha uma missão. Assim como Jesus também teve a sua missão, Moisés teve a sua missão. E lembre-se, ele não entra na terra prometida, ele fica na porta. Quem vai entrar, isso é uma outra história, é José que vai levar o povo para a terra prometida. Esperamos que vocês tenham gostado. Na próxima aula falaremos sobre Jesus, onde vocês compreenderão que Jesus não veio destruir a lei, mas isso não é assunto para agora. Fique em paz, até a próxima oportunidade.